Meu nome é Marta e carrego no peito uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. Minha filha, Kiara, foi o maior presente que Deus me deu. Desde pequena, era uma menina doce, cheia de vida, e eu sonhava com um futuro brilhante para ela. Fiz tudo o que pude para ensiná-la no caminho certo, mas quando a adolescência chegou, algo mudou. Aos 14 anos, Kiara começou a se afastar, a se tornar agressiva e a se fechar em um mundo que eu não conseguia alcançar. As amizades mudaram e logo vieram as noites em claro, esperando por ela, orando para que voltasse para casa com vida. Quando finalmente chegava, eu mal a reconhecia. Os olhos perdidos, a voz fria. Tentei conversar, tentei trazê-la de volta, mas ela se recusava a me ouvir. Saí inúmeras vezes pelas ruas à sua procura, o coração disparado pelo medo do que poderia encontrar. E algumas vezes, a cena era pior do que eu imaginava. Uma dessas noites ficou marcada para sempre. Encontrei Kiara caída na calçada, desacordada, suja, sem forças para se levantar. Peguei minha filha nos braços, chorei, implorei para que me deixasse ajudá-la. Mas no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, ela saiu de novo. Eu me perguntava onde tinha errado, o que mais poderia fazer. Era uma dor insuportável ver minha filha se destruindo e não conseguir salvá-la. Aos 18 anos, Kiara engravidou de gêmeos. O pai das crianças nunca quis assumir responsabilidade e a abandonou. Ela já não tinha condições de cuidar dos filhos e minha mãe assumiu essa missão. Mas Kiara se afundou ainda mais nas drogas. Eu jejuei, orei, implorei. Conseguimos interná-la e por um breve momento tive esperanças. Mas não demorou muito para que fugisse. Era como se algo a puxasse para aquele mundo sombrio. E eu já não sabia como lutar contra isso. Os anos passaram e minha filha ia e vinha, aparecia e sumia, sempre com um olhar vazio. Meu coração vivia em pedaços, dividido entre cuidar dos meus netos e tentar salvar Kiara. Mas nada me prepararia para o dia em que recebi a pior notícia da minha vida. O telefone tocou enquanto eu fazia o almoço para os netos. Do outro lado, a voz fria de um policial disse que Kiara havia sido encontrada morta, vítima de uma overdose. Meu mundo desabou. Senti minhas pernas fraquejarem, meu peito arder. Corri para vê-la, mas já era tarde. O choro veio como um grito sufocado. Minha filha, minha pequena Kiara, já não estava mais aqui. Desde então, a culpa me persegue. E se eu tivesse feito algo diferente? Mas nenhuma dessas perguntas a traria de volta. Hoje, restam-me meus netos e a missão de seguir em frente. O que compartilho não é só a dor de uma mãe, mas um alerta. O inimigo não descansa. Se eu pudesse voltar no tempo, seguraria Kiara com mais força. Mas agora, só me resta confiar em Deus e pedir que Ele transforme essa dor em propósito. Após a morte de Kiara, minha vida se tornou um tormento sem fim. A culpa me devorava por dentro, como se cada erro dela fosse um reflexo do meu próprio fracasso. Eu me perguntava onde tinha falhado, o que poderia ter feito diferente, mas não havia respostas, apenas um vazio profundo e doloroso. Minha filha se foi, e com ela, parte de mim também. Os dias se arrastavam, sem cor, sem sentido. Eu me levantava porque precisava cuidar dos meus netos, mas não vivia, apenas existia. Durante as noites, a dor era insuportável. Olhava para o teto escuro, perguntando a Deus por que Ele havia permitido aquilo. Será que minha filha estava bem? Será que havia encontrado paz? Mas no fundo, um medo terrível me assombrava. E se ela não tivesse encontrado a paz? E se o destino dela fosse pior do que a própria morte? A tristeza foi se tornando um peso insuportável. A depressão tomou conta de mim. Parei de me importar comigo mesma. Não queria comer, não queria sair da cama, não queria nada. Meu corpo estava ali, mas minha alma já não existia. Comecei a desejar a morte. Se eu partisse, talvez pudesse ver minha filha de novo. Talvez Deus me permitisse abraçá-la do outro lado. Em uma noite de total desespero, caí de joelhos no chão do meu quarto. Minhas lágrimas eram um rio sem fim, e meu grito sufocado ecoava na escuridão. Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso saber onde minha filha está. Me mostre, Deus. Se o Senhor realmente me ouve, me responda. A exaustão tomou conta de mim.
Me deitei, ainda chorando, e então um sono profundo veio sobre mim. Mas esse não era um sono comum. Senti uma sensação estranha, como se minha alma estivesse sendo puxada para fora do meu corpo. Um frio intenso percorreu meu ser, e de repente, me vi flutuando sobre a cama. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo deitado ali. O quarto estava mergulhado em uma escuridão densa, sufocante, que parecia ter vida própria. Antes que eu pudesse entender o que acontecia, fui arrancada dali, sugada para fora da casa por uma força invisível. De repente, eu estava na rua, mas não era a rua que eu conhecia. Estava tudo escuro, vazio, frio. O chão era de pedra e o ar parecia pesado. Comecei a correr sem saber para onde, como se algo me empurrasse adiante. A cada passo, o ambiente se tornava mais sombrio. Sussurros ecoavam ao meu redor. Sombras se moviam entre as trevas. Então, surgiu um portal à minha frente. Um portal feito de fogo, mas um fogo que não queimava como o fogo da terra. Ele girava, tremeluzia, e dentro dele havia algo vivo. O calor era insuportável, mas mesmo assim, eu fui sugada para dentro. E num instante, eu estava diante do inferno. O que vi ali não pode ser descrito com palavras humanas. O chão negro e rachado parecia feito de lava endurecida. O cheiro de enxofre e podridão impregnava o ar. Gritos ecoavam de todos os lados, gritos de dor, desespero, agonia. Criaturas sombrias andavam por ali, rindo, torturando, arrastando almas em sofrimento. Meu coração disparou. Queria fugir, mas não havia para onde ir. Foi então que ouvi um grito. Mamãe! Meu sangue gelou. Aquela voz era a voz da minha filha. Olhei ao redor e então vi. Kiara estava ali. Minha filha estava no inferno. Ela estava presa em uma cela feita de fogo e trevas. Suas mãos se erguiam, tentando segurar algo que não existia. Seu rosto era o puro desespero. Seus olhos estavam tomados pelo medo e pela dor. Não havia mais brilho neles, apenas sofrimento. Mamãe, me tira daqui. Por favor, eu não aguento mais. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Corri em sua direção, mas algo me impediu. Uma força invisível me manteve onde eu estava. Mamãe, por que você não me ajudou? Por que me deixou vir para cá? O desespero me consumiu. Filha, eu tentei de tudo. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, uma risada horrível ecoou pelo lugar. Uma risada que fez minha alma estremecer. Uma voz sombria e grave surgiu de todos os lados. Você perdeu, Marta. Sua filha é minha. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem daquela voz, mas não havia ninguém visível. O terror tomou conta de mim quando vi sombras se aproximando de Kiara, envolvendo-a. Ela gritava, se debatia, mas era inútil. Ela fez sua escolha, Marta. A voz continuou. Agora, você também pode fazer a sua. Venha para cá. Fique com sua filha para sempre. Senti uma força me puxando, como se quisesse me arrastar para aquele abismo. Meu corpo tremia e um pavor indescritível tomou conta de mim. Olhei para cima, buscando um caminho, uma saída, mas só havia trevas. Não, eu não pertenço a este lugar. A risada ecoou novamente. Mas sua filha pertence. Olhei para Kiara, desesperada. Ela chorava, gritava meu nome, mas as sombras a envolviam cada vez mais. Meus pensamentos se tornaram um turbilhão. Será que não havia mais esperança? Será que tudo estava perdido? Então, em meio ao desespero, fiz a única coisa que ainda podia fazer. Deus, me ajude! E então? Eu me debatia, gritava o nome da minha filha, tentava alcançá-la, mas as sombras que a envolviam ficavam mais densas. Kiara chorava, suplicava por ajuda, enquanto aquela voz sombria zombava de mim, afirmando que ela era dele. Meu coração se despedaçava e o desespero me consumia, mas algo começou a puxar meu corpo para trás. Uma luz intensa surgiu ao meu redor e, por mais que eu tentasse resistir, fui arrancada daquele abismo. Kiara, não me tire daqui! Eu quero a minha filha! Gritei, lutando contra a força que me puxava. Era estranho. Era como se mesmo em meio àquele horror, aquele sofrimento todo, eu quisesse ficar ali.
Mas Deus sabia do meu coração. Não era porque eu havia escolhido o inferno, é porque ali tinha algo precioso para mim. Mas quanto mais eu gritava, mais era inútil. Fui lançada para trás, envolvida por uma luz tão forte que me cegou. Tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, eu estava em um lugar diferente. O calor sufocante do inferno havia sumido, e agora uma paz indescritível preenchia o ambiente. O chão sob meus pés brilhava suavemente, e uma brisa leve tocava meu rosto. Foi então que vi. Diante de mim estava um homem. Sua presença irradiava uma luz tão intensa que eu quase não conseguia olhar para ele. Mas ao mesmo tempo sentia um amor imensurável emanando dele. Seus olhos irradiavam uma luz profunda na cor branca e dourada, cheios de compaixão, pareciam enxergar minha alma. Meu coração soube antes mesmo que meus lábios murmurassem. Era Jesus. Minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos diante dele. Mas minha dor ainda queimava dentro de mim. As imagens de Kiara presa no inferno, seus gritos de desespero, me esmagavam. Por quê? Minha voz saiu sufocada pelo choro. Por que minha filha está naquele lugar? Eu orei por ela, implorei, fiz tudo o que pude. Jesus me olhou com infinita misericórdia e respondeu com uma voz suave, mas firme. Marta, a eternidade é uma escolha. Meu coração se apertou. Kiara fez a escolha dela. Eu a chamei muitas vezes, enviei pessoas para falar com ela, toquei seu coração em momentos que você nem imaginava, mas ninguém pode escolher por outro. Minha alma se revoltou. Mas ela era só uma menina. O diabo a enganou. Por que ela teve que pagar esse preço? Jesus suspirou. O inimigo engana, seduz, prende. Ele promete liberdade, mas leva à destruição. Ele faz os jovens acreditarem que tem tempo de sobra, mas a vida é breve. Eu chorei ainda mais. Por que o Senhor não a salvou? Jesus se aproximou e colocou sua mão sobre minha cabeça. No mesmo instante, uma paz começou a me envolver. Marta, eu dei a Kiara muitas chances. Eu a chamei até o último instante. Mas ela recusou. O inferno não é um castigo que eu imponho. Ele é um destino que as pessoas escolhem ao rejeitar a salvação. Minhas lágrimas escorriam. E agora? Não há mais nada que possa ser feito? Jesus balançou a cabeça com tristeza. O tempo da salvação é enquanto se está vivo. Depois da morte, não há mais escolha. Senti meu coração despedaçar novamente. Mas antes que o desespero me tomasse, Jesus segurou minhas mãos e olhou fundo nos meus olhos. Marta, eu te liberto desse fardo. Você fez tudo o que podia. Agora viva. Viva pelos seus netos. Ensine a eles o caminho certo. Testemunhe sobre o que você viu. E nunca se esqueça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No instante seguinte, uma onda de calor percorreu meu ser. Algo dentro de mim se quebrou. O peso insuportável da culpa, do medo, da dor, desapareceu. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Quando eu acordei, meu corpo inteiro tremia. O quarto estava escuro, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sentei na cama, tentando entender o que tinha acontecido. Foi só um sonho? Me perguntei. Ou eu realmente estive lá? Aquele lugar de dor, de tormento, o inferno. E minha filha, minha Kiara, presa lá, sofrendo. Meu coração se apertou só de lembrar. Mas ao mesmo tempo, havia algo diferente. Um alívio que eu não sabia explicar. Por tantos anos eu carreguei culpa. Culpava-me por cada erro da Kiara. Por cada escolha errada que ela fez, por cada noite que eu passei sem dormir, esperando ela voltar. Eu me destruí por dentro, me perguntando onde foi que eu falhei. Mas agora eu sentia como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Levantei-me devagar e fui até o espelho. O rosto cansado, os olhos fundos de quem chorou por anos. Mas, pela primeira vez desde a morte de Kiara, eu vi algo novo ali. Vi esperança. Os dias foram passando e algo extraordinário aconteceu. Minha tristeza profunda, aquela dor insuportável, começou a desaparecer. Eu percebi que não chorava mais da mesma forma. Não era que eu deixei de amar minha filha ou de sentir saudades, mas a culpa, aquela culpa que me torturava, tinha ido embora. Eu comecei a me sentir mais forte. Meus netos,
Os filhos que Kiara deixou para trás precisavam de mim. Eu não podia deixá-los sozinhos. Não podia permitir que a história da mãe se repetisse neles. Não dessa vez. Então tomei uma decisão, uma promessa que fiz a mim mesma e a Deus. Eu ensinaria meus netos no caminho certo. Eu falaria do amor de Jesus, da salvação, da verdade. Não cometeria os mesmos erros. Eu lutaria por eles. Oraria por eles todos os dias. Cuidaria deles com todo o amor que eu não consegui fazer com Kiara. E assim eu fiz. Minha casa se tornou um lar de oração. Meus netos cresceram ouvindo sobre Jesus, aprendendo sobre o amor e o sacrifício dele. E cada vez que eu os via sorrindo, cada vez que os via crescendo no caminho certo, eu sabia. Eu tinha sido restaurada. Eu fui liberta da culpa. Kiara fez suas escolhas, mas agora eu tinha uma nova chance. Eu não podia mudar o passado, mas podia garantir que o futuro fosse diferente. E foi assim que eu entendi. Jesus não só me tirou daquele pesadelo, ele me deu uma nova vida. Agora eu quero levantar uma reflexão para vocês. Mães, pais, eu sei a dor que vocês carregam. Eu vivi essa dor. A culpa, o sofrimento, a sensação de que poderíamos ter feito algo diferente. Mas hoje eu entendi que só Deus pode aliviar essa carga. Se você está carregando essa culpa, se ajoelhe, clame a Ele. Só Deus pode curar o coração de uma mãe ferida. Eu aprendi, da forma mais dolorosa, que cada um é responsável pelo seu destino. Eu fiz tudo o que pude por Kiara. Lutei, chorei, implorei, mas no fim, ela fez a escolha dela. E depois que alguém escolhe o inferno, não há nada que possamos fazer. O que me dói é saber que muitos jovens, assim como minha filha, estão trilhando o mesmo caminho. Estão brincando com a perdição, acreditando que têm tempo, que podem voltar atrás quando quiserem. Mas nem sempre há tempo. Nem sempre há uma segunda chance. Que essa mensagem chegue ao coração de cada mãe. E que possamos orar por nossos filhos, lutar por eles enquanto ainda há tempo. Pois depois que o tempo acaba, não há mais volta. Se esse testemunho acrescentou algo a mais em sua vida, peço que compartilhe. Precisamos levar a palavra de Deus às pessoas para que se arrependam enquanto é tempo. Também te convido a se inscrever. Isso é importante para que o canal seja levado adiante. Mais pessoas precisam saber que o inferno existe e ele não é brincadeira. Deus te abençoe.